Amém, irmãos? Essa semana, alguém perguntou para mim assim: pastor, como você está diferente? Como você está tranquilo? Como você é mais calmo? Você não é mais estourado? Como você vive mais sem ansiedade? Como você parece estar diferente? Eu fui para Rio de Janeiro com o Thiago, parecia que eu via o trânsito, eu ficava maluco. A Cássia vivia dizendo para mim: sogro, tu tem que ter menos ansiedade. E um tempo para cá as pessoas me acham muito paciente, muito calmo. E eu quero aproveitar o gancho e dizer que quase 2 anos, eu saía na terça, às vezes na quarta, dormia 2 dias no chão, num colchãozinho de nada. Quase depois de 7 meses eu consegui comprar um colchão de meia tigela de 900 pila, que hoje o Lozinho dorme bem fraquinho que ele era, e dormia no chão num apartamento sem móvel nenhum. Nem água para beber tinha às vezes, que a água vinha de uma caixa que não era potável. E aí eu levantava de manhã 8, 9 horas, saía fazer visita e fazia às vezes 14, 15 visitas, expulsava 10 demônios por dia. Que às vezes quando eu fazia o culto com 20, 10 sumia do culto porque uma endemoniada se atirava na porta e se grudava, outra escapava para a rua. Aí tinha um feiticeiro de frente, um feiticeiro do lado, uma casa de candomblé do lado e outro feiticeiro de esquina. E todo dia botava uma feitiçaria na frente da minha igreja lá em Santa Cruz. E isso eu fiz por 2 anos dormindo de qualquer jeito e voltava de madrugada na quinta para sexta-feira, chegava em casa 2, 3 da madrugada, porque eu fazia visita até meia-noite, fazia o culto lá. E de manhã, às vezes a minha mulher me levantava bem cedo para fazer algumas coisas da casa, que eu não tinha empregado. E aí nas sextas-feiras, às vezes eu estava sozinho, fazia o culto, o David estava comigo, e daí no domingo eu fazia de novo. E aí eu descia 3 domingos por mês e voltava de madrugada. E hoje, eu estou descansando um pouquinho mais, Faça um culto aqui, faça um culto lá. E eu vou dizer para você, honre os pastores de vocês. Não é fácil, eu disse para o David, não é fácil. Claro que ele tem trabalho, Ele trabalha na empresa ainda. Mas não é fácil, não é fácil, irmãos. Abrir uma obra e fazer o que a gente fez em Santa Cruz, eu vou dizer para vocês, é muito desgastante. Quem está na frente da obra, pastor Tiago, sabe o quanto é desgastante. Porque você lida com pessoas. Tu imagina tu ouvir 10 pessoas depressivas por dia, Não é fácil. Tu vive a vida da pessoa, Quando a irmã Marlene, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, dizia: pastor, está difícil. Vinha outra, sabe, tu começa a sentir misericórdia, porque pena tu não pode sentir, não vai resolver a vida da pessoa. Então tu tem que entrar no clima da pessoa, tu tem que ajudar a pessoa, tu tem que viver o que a pessoa vive. Não é fácil. E muitas vezes tu sai carregado e tu não tem para quem falar o que tu sente. Porque conforme como tu fala, a pessoa é capaz de entender errado, virar o rosto para você, dizer que você não quer nem atender ela. E você tem que estar orando pelas igrejas, pela igreja, pelas pessoas. É difícil, irmãos. Por isso que Paulo, numa das cartas, ele abre o coração e disse: antes eu fui muito mais apóstolos que todos. E o pastor Tiago disse: bem aposentado. Ele ganha o dobro que eu, queria ganhar o que ele ganha, caso a empresa dele. Amém? Mas eu sobrevivo com a graça de Deus, porque o pouco com Deus vale muito, e o muito sem Deus vale nada. Amém? Quem quer dar um glória a Deus aí? Eu creio que Deus está retornando ao Vale do Taquari a glória de volta. E a mensagem é trazendo a glória de Deus para a nossa casa. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 4, versículo 17. E depois do versículo 17, no capítulo 4 também, o versículo 22. Amém? Vamos ler esses 2 versículos no telão. Quem crê que hoje vai pegar fogo o negócio aí? Então respondeu ao que trazia as notícias e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E o 22, 4:22. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois tomada foi a arca de Deus. Amém? Também abra a tua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 e o 2. Só esses 2 versículos. Capítulo 6, 1 e 2.
E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, para Balaim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Amém? Feche teus olhos, vamos fazer uma oração, pedir uma revelação dessa palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nós te glorificamos, exaltamos o teu nome acima de tudo e de todos. A mensagem que o Senhor me deu hoje, Pai, foi essa: levando a glória de Deus para a nossa casa. Como não é um culto que só de domingo a gente pode ter a glória na igreja, porque a glória habita dentro de nós, e nós somos templo, hoje somos a arca de Deus, que possamos levar consigo, e que possamos levar daqui para casa essa glória, e dentro das nossas famílias, e que nós refletimos como luz do mundo e sal da terra, a glória de Deus em nós, para que as pessoas aí de fora vejam a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Pai, me usa nessa noite, em nome de Jesus, amém? E você diz amém. Irmãos, para nós começar essa mensagem, nós temos que começar a refletir sobre um dos líderes. Depois dos juízes, se levanta então um último juiz chamado Eli. E Eli foi um homem até que dentro do possível, ele foi um homem de Deus. Mas ele não soube repreender os seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Eles começaram a fazer coisa errada. Pegavam aquilo que era de Deus e muitas vezes tirava do sacrifício das pessoas e usufruía daquela carne que era para o sacrifício. E a Bíblia relata então que Deus não gostou disso. Então Deus levantava um inimigo, Deus levantava vários inimigos sempre quando o povo de Deus pecava. Animais, a Bíblia diz que às vezes saiu leões e matou muito povo dentro de Israel. Outras vezes Deus levantava tempestades que vinha contra Israel, furacões. Se pegar o livro de Amós, fala da grande terremoto que deu sobre o povo de Israel. Ele era um colhedor de sicomoros, um colhedor de tunc, de uma árvore que fazia semente, que dava esterco. Deus também levantava fome seca, para que a fome abundasse na terra e as pessoas não tinham nem como comer. E também Deus levantava guerras, usava os adversários para corrigir o povo de Deus. Então ele viu que a guerra estava exposta sobre o seu país, estava nítido que os filisteus vinham contra ele. E era de costume levar a glória de Deus, ou a arca, que é a representação da glória. No Antigo Testamento, quando o povo sai do Egito, o povo gosta de ver o Deus que eles querem ver, então adoravam bezerro, gatos, cachorros, outros deuses que tinha no Egito. Então o povo tinha que ser liberto, então Deus permite uma reconstrução do céu na terra. Um tabernáculo móvel, a qual Moisés tinha que reconstruir todos os utensílios da casa do Senhor. E aí ele levanta um homem para reconstruir, dar a visão do céu para a terra. E ele reconstrói então um objeto chamado a Arca do Concerto, a Arca de Deus. E esse elemento, esse objeto, ele tinha mais ou menos 60 de largura, 1,20 de comprimento e 60 de altura. Tinha 2 varais, toda ela em acácia e coberta de ouro 18, ouro 24, puro ouro. E em cima tinha 2 querubins, os 2 querubins representavam o Espírito Santo e Deus. A tampa representava Cristo, porque naquela tampa tinha que colocar o sangue nos 4 cantos, para que seria o sacrifício das pessoas e seria a representação do sangue de Cristo. A caixa simbolizava a terra, onde é que tinha a vara de Arão, e dentro da caixa também tinha os 10 mandamentos, e o maná que caiu do céu quando o povo se alimentava. Essa arca então, na época dos reis, logo depois dos juízes, então Eli vai para a guerra, e ele perde essa guerra. E eles voltam para casa e resolvem levar a arca, porque essa arca era o símbolo de Deus, e muitas vezes Deus mandava levar a arca, e as pessoas louvavam a Deus, cantavam a Deus, e colocavam a arca diante da guerra, e a Bíblia diz que aquela guerra era vencida. Por exemplo, Josué venceu com a arca, quando ele pisa no Jordão, o Jordão para, os levitas cantando, e a arca no meio do Jordão secou o Jordão para que o povo passasse. Vocês imaginam a glória, a representação que tinha esse objeto. Deus tinha um concerto com o povo através desse objeto que se chamava a Arca do Concerto. Vocês imaginam que quando Josué marcha ao redor dos muros, ele marcha com os levitas e a arca à frente, tocando os instrumentos, e Deus faz com que os muros caiam. A Bíblia diz que o rei Ezequias coloca em frente de batalha a Arca do Concerto, e naquela guerra ele não precisou pelejar. Josafá também numa guerra não pelejou, Deus pelejou por eles. Então era comum, e agora Eli viu que perderam a guerra, se lembrou do Deus agora que ele queria servir, mas tinha esquecido.
e mandou seus filhos com os levitas, Eufini e Finéias, seus filhos, levar para essa guerra a arca do concerto. Porque eles achavam que ainda Deus estava na arca, ou estava no concerto com eles, mas Deus já não estava. A Bíblia diz que naquela guerra eles perderam e foi tomado a arca de Deus. Os filisteus raptaram aquela arca e levaram para o seu templo de Dagão. O templo de Dagão era mais ou menos um ídolo de uns 12 a 15 metros, que era parecido com um homem e com um peixe. E aquele ser estava disposto diante do altar de Dagão. Então aquele povo que raptou a arca de Deus e levou e matou muito, trouxe essa notícia, que 1 Samuel disse. Eli estava sentado numa cadeira alta e a notícia veio que os seus 2 filhos morreram e a arca, a glória de Deus, foi tomada. Eli, como era um homem já velho, com 98 anos, ele cai para trás e quebra o seu pescoço e acaba morrendo. E a notícia vai à frente em todo Israel, e a sua nora, casada com Finéias, ela está para gerar um filho. Naquele momento, a Bíblia diz que a notícia é dada para ela, e ela começa a sentir dor de parto, e ela é levada logo para as mulheres, para poder gerar esse filho. E quando ela vai gerar, ela acaba morrendo, e na morte ela diz, coloca o nome desse filho e acabou, porque foi-se a glória de Deus. Por muito tempo eu andei em igrejas, eu achei que o Val Taquarilo, pastor Lucas, estava esquecido, que por erro de muitas pessoas, sacerdotes, a glória de Deus tinha sido. Se ouvia milagre em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, se ouvia milagres de cura, mas não se ouvia milagres da glória de Deus aqui, curando cegos, paralíticos, curando pessoas deficientes. Então quando nós abrimos a IPAB, eu disse, Senhor, retorna a tua glória. E Deus então veio com essa glória e curou pessoas cegas, começou a libertar pessoas, começou a expulsar demônios, a glória de Deus começou a vir para esse lugar. Mas eu não quero pregar só sobre isso, eu quero dizer que a glória de Deus foi tomada naquela época. E a Bíblia diz então, que por ser tomada, essa glória agora tinha ido embora. Aí, depois da morte de Eli, o povo é governado por muito tempo, passa-se 40 anos em que a arca está em Bet-Semes. Se você vai pegar uma passagem, segundo a Crônicas, diz que 20 anos ela fica na casa de Abinadab. Só que não fecha as contas, porque quando Eli morre, Samuel é pequeno. E depois Saul governa 40 anos. E agora Samuel está velho e Davi então é ungido e começa a governar. Se Saul governa 40 anos, mais 20 fica na casa de Abinadab, passa 60 anos. Então 20 anos ela fica em Bet-Semes. Em Bet-Semes o que acontece? Quando a arca chega na pedra de Bet-Semes, o povo começa a vasculhar a arca. E muito entre o povo vai lá e olha para dentro da arca. E a Bíblia diz que 50.070 homens morreram num dia, numa olhada na arca. Vocês imaginam? A arca não podia ser aberta ou olhada o que tinha dentro, porque representava o céu para o lado de dentro. Então quando aqueles homens abriram a arca, a glória se espalhou e matou 50.070 homens. E o que eles fizeram com a arca? Eles levaram para Bet-Semes e esqueceram daquela arca. E eles ficaram com medo. E um certo dia, então, um homem chamado Abinadab, de Quiriat-Jearim, ele leva essa arca para sua casa e deixa lá por 20 anos a mais dos 40. Agora essa arca está 20 anos na casa de Abinadab. E de repente, passa-se um tempo. Saul cai, ele não é mais rei. Davi se levanta agora e pensa, mas eu olhando o livro sagrado, eu olhando os feitos do povo de Deus, o livro dos reis, das crônicas, eu vejo o livro dos juízes, porque o judeu tinha costume por escrever que muito se fazia com a glória. Eu quero trazer essa glória de volta. Então ele resolve, ele junta 30.000 homens escolhidos dos levitas, e ele vai agora a Bet-Semes, ou Jarim, a casa daquele homem chamado Abinadab, para trazer de volta a glória de Deus. Porque já tinha se passado 20 anos em que a arca estava na casa desse homem, chamado Abinadab. E a Bíblia diz então que quando ele chega lá, Abinadab pega então e coloca em cima de uma carroça, assim como ela também vem dos filisteus, que quando ela vem dos filisteus, quando os filisteus tomaram a arca, vou voltar um pouquinho na história, só para você entender, a Bíblia diz que eles colocam a arca diante do seu Deus chamado Dagão, e lá eles vão fazer festa porque venceram o povo escolhido de Deus, o povo que jamais seria vencido, mas eles venceram. E como é que poderiam vencer o povo de Deus?
enquanto ninguém vencia, eles estavam tão contentes que resolveram fazer uma festa. E a Bíblia diz que houve um terremoto e de repente aquela estátua de 12, 15 metros estava prostrada, de joelho, diante da glória. E eles se assustaram, acharam que por causa do terremoto aquela estátua ela se prostrou. Então eles continuaram a levantar a estátua e calçar ela. E a Bíblia diz que de repente houve outro terremoto e agora ela tinha quebrado as duas pernas, os dois braços estavam prostrados diante da arca. Isso significa que a glória de Deus não precisa do pastor para nada, não precisa de mim para nada, não precisa de você para nada. Deus sozinho, Ele pode fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, e usar quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Tanto é que Ele usou a sua própria glória para derrubar o Deus pagão. E a Bíblia então relata que esse Deus estava prostrado. E como que não bastasse, todos os filisteus começaram a sofrer com hemorroidas fortes. A Bíblia diz que de longe se ouvia o grito daquele povo de tanto sofrimento. E todas as suas colheitas foram levadas por ratos, ratos imensos. Começava a surgir de tudo que era lado e levava. Então eles foram consultar os seus magos, o que vão fazer? Nós temos que se livrar. Porque para muitos a glória é favorável, mas para outras pessoas que não vivem a glória, ela traz desconforto. Então eles resolveram fazer 5 ratos para cada príncipe dos filisteus. E também 5 ratos para cada cidade. Ou melhor dizer, 5 hemorroidas para cada de ouro puro, para cada nobre da corte, para cada príncipe. Mas também fizeram 5 ratos para cada cidade que tinha dentro dos filisteus. E carregaram aquela carroça, botaram a arca e mandaram. E quando ela chega em Bet-Semes, na grande pedra, então o povo olha para dentro e mora 50.070 homens e eles estão apavorados. Passa-se 40 anos, agora o Davi fica sabendo que os últimos 20 anos dos 60 está na casa de Abinadab. E ele resolve trazer de volta essa glória. Ele quer trazer a arca de volta. Ele fez um concerto, pois Davi era segundo o coração de Deus. Porque a glória é perigosa. Sabia que isso aqui, quem prega aqui, ele exalta a Deus e é exaltado pelo poder de Deus. Quem não quer ser o Moisés, quem não quer ser o Elias? Mas também mata o Giase. O púlpito mata se você não está preparado. A glória te mata. Tu entende? Não adianta expor a glória se você não tem capacidade de sustentar ela. Então Davi quer trazer essa glória. Ele vai lá e escolhe 30 mil homens. E ele vem tocando trombetas e tudo, e coloca a arca na carroça de boi e vem vindo. Imagina um boi de 1.200 quilos. 2 bois cangados na canga lá e levando numa carroça agora. E quem vinha? Abinadab vinha na frente cantando junto com Davi. 30 mil homens tocando flauta, tocando saltério, tocando tudo que era instrumento. E Uzá e Aô está em cima da carroça. E de repente aquele boi dá uma tropeçada, talvez numa pedra, num lugar, e a arca pende. E quando ela vai cair da carroça, Uzá bota a mão. E quando bota a mão na glória, ele morre seco. Davi fica triste. Porque daí entra a teologia, um diz que esse homem não era o irmão de Davi, Abinadab, porque Davi tinha 6 irmãos, entre eles era Eliabe, Abinadab, talvez era, talvez não era, mas a Bíblia não explica. Mas se era, então morreu o seu sobrinho, né? Porque Iaiô e Uzá eram seus sobrinhos, e se não era, não sei. Mas em final Davi ficou triste e disse, não podemos levar a glória de volta, porque quem vai dar conta diante dessa glória, já que matou alguém na estrada? Davi volta triste para Jerusalém. E ninguém mais quer ficar com a glória de Deus. Ninguém mais quer tocar na glória de Deus. Por isso que muitas vezes o Vale do Rio Grande do Sul, o Vale do Taquari, ficou sem glória. Porque ninguém sabia como trazer a glória de volta. Ninguém sabia como fazer com que a glória voltasse para a igreja, para o templo, para a casa de Deus, para Jerusalém. Então Davi volta e vai consultar o livro da lei. Ele vai consultar a Bíblia. Isso é o nosso manual. E dentro da palavra de Deus dizia que a glória de Deus não podia voltar em carroça, nem com boi, que Deus não tem compromisso com o animal. Tinha que voltar nos ombros dos levitas, dos sacerdotes. É por isso que o Davi, o pastor Tiago, Lucas e nós levamos no ombro a glória desse Deus. Tem que ter sacrifício mesmo. Só que tem um detalhe. Davi estuda por 3 meses. E ele está estudando como levar a glória e veio uma notícia. Agora a arca está na casa de Obed-edom. E diz que lá na Abinadab 20 anos não aconteceu nada. Mas na casa de Obed-edom, 3 meses, a ovelhinha em vez de parir 1, paria 5. A espiga de trigo cresceu.
E ele começou a prosperar, prosperar, prosperar. Tem gente que vem num culto como hoje, pode vir 20 anos, continua na mesma. Mas tem gente que entrou aqui em 3 meses, tem muito mais do que quem tem 20 anos. Então vai pegando a glória, vai segurando a glória. E de repente, Davi disse, mas se está prosperando Obed-edom, eu quero essa glória. Vamos trazer a glória de volta para Arroio do Meio, de qualquer custo. Aí Ipabe surge. Mas como é que vamos trazer essa glória? Vamos carregar ela como a palavra de Deus diz. Manda 4 levitas botar os varal na glória, na arca e vir caminhando. Mas tem um detalhe, sem sacrifício não tem glória. Como é que faz, Davi? É o seguinte, dá 6 passinhos e para, e sacrifica. Mata a pombinha, mata o bezerro, mata o boi. Vai ofertando para Deus, porque a glória tem que voltar através do sacrifício. Jesus foi o sacrifício de Deus. Deus não usou anjo, nem principados, Deus não usou nada, Deus usou o seu Filho, e Ele glorificou a nós através do seu Filho, para que nós, no seu Filho, pudéssemos ter vida. Olha a oferta de Deus para a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Então Davi disse, vamos dar 6 passos sacrificar. O que podia vir em 3 meses, pode levar até 1 ano, 1 ano e meio. Tem teólogos que levou 1 ano e meio que Davi, tu imagina, eles caminhavam um pedaço, paravam, deixavam a arca, uns faziam acampamento, outros iam para casa. Porque só podia dar 6 passos, Lucas. E daí tinha que fazer um sacrifício. O sacrifício demorava 40 minutos a 1 hora. Talvez 2. Depende do animal. Tu imagina que uma pomba em 40 minutos estava feito sacrifício. Já estava o sangue ao redor da arca, já sacrificava. Mas quando matava um boi, então aquilo que podia ter vindo em 3 semanas, 1 mês talvez, pela carroça de boi, Deus não quer. Porque para ir embora a glória é fácil, mas para voltar existe um sacrifício. Então dava 6 passos, sacrificava. Talvez passou 1 ano e meio, outros dizem que até passou 2. Porque o período era muito longe, dava quase 90 quilômetros, dando 6 passos e parando, dando 6 passos e parando, sacrificando. E foi assim. Só que o que me chama a memória é que quando Davi chega perto de Jerusalém, e Jerusalém é essa igreja, quando ele chega perto da porta, Deus diz para ele, agora eu não quero mais sacrifício só, eu quero adoração. Mas como assim, Deus? É que o povo vem gritando que a glória está voltando e Davi está trazendo a glória, e Davi está aparecendo, e Davi não pode aparecer, quem tem que aparecer aqui é Deus. Não é o pastor Sérgio, o pastor Tiago, quem tem que aparecer aqui é Deus. Mas o que eu faço? Tira a veste real e fica de cueca mesmo. Sabe que tem crente que não quer se despir, porque não quer mostrar o que tem por dentro. Deus quer mostrar o que tem dentro. Expõe a tua vergonha para Deus. Pastor, eu adulterei, pastor, eu pequei, pastor, eu roubei, pastor, eu não dou dízimo. Expõe a tua vergonha, Davi, hoje, porque a glória está voltando para a tua casa. Oh, é muito sério isso. Então quando Davi olha para a porta, olha para o povo, olha, tu vai pensar que Davi como rei, com uma coroa na cabeça, um manto que ia até os seus pés, todo em vermelho, a roupa mais nobre que existia, e todo mundo olhando para Davi, talvez mais até que a arca para a glória de Deus. Talvez você venha aqui e diz, agora vai pregar o pastor Sérgio, vai pregar o pastor Lucas, o pastor Tiago, e você fica olhando para o pregador, e não fica olhando para a glória que está aqui. Então às vezes o pregador tem que sumir, para que Deus possa aparecer. Que eu diminua, mas que ele cresça. E aí Davi olha e diz, mas eu vou tirar minha roupa na frente desse povo. Tira, Davi, e fica só de sunguinha aí, ó, só de roupa de baixo. E tem mais uma, Davi, eu não só quero que tu continue caminhando na frente, eu quero que agora tu vai atrás. Deixa a arca aí na frente, deixa a minha glória na frente. E atrás, Davi, tu vai ter que dançar. Mas Senhor, já não basta tirar a roupa, mostrar o meu por dentro, tudo que eu tenho, quem eu sou. Me despir da coroa, do manto, e ainda por cima ficar dançando atrás. E Deus disse, tem intimidade que eu quero de você.
E tem coisas que a glória é só com loucura. Tem gente que não quer. Aí vem num culto como hoje, e aí fica olhando se o pastor vai pregar bem, vai pregar mal, em vez de pegar e glorificar Deus, dá um pulinho para cá e dizer glória a Deus, aleluia, ficar dançando na presença de Deus. Não, 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 fica com o olho seco como o sapo em dia de enchente, e dizendo, será que vai acontecer algo? Não vai acontecer? Oh meu filho, se vai acontecer não é problema meu, é dele, a glória é para ele, é por ele. Eu não me preocupo. Ele se responsabiliza de um culto como hoje, meu filho. Sabe por quê? Porque eu estou só aqui como Davi, tirando o meu casaco, tirando as minhas vestes, mostrando que eu sou pecador igual a você. Mas tem uma coisa, a glória está na frente. Eu estou dançando ao redor da glória. Eu estou me sujeitando à glória. Então a arca vem vindo. A arca vem vindo, e quando chega na porta, Davi tira as vestes. Tem uma moça do lado, pega a minha coroa. Amarei, pega a minha coroa. Pega o meu casaco. Pega o meu casaco. Pega o meu casaco. Mas o que você vai fazer, Davi? Eu preciso honrar a glória de Deus nesse lugar. Mas Davi, está difícil, já morei usar. Já aconteceu muita coisa com a pandemia. Parece que eu entrei para cá, não muda. Obed-edom, está na hora de você reconhecer que a prosperidade de 3 meses e tudo que Deus te deu é dele. Não fica como Abinadab questionando Deus e acostumando com o ambiente, porque Abinadab acostumou com o ambiente. Ele já não tinha mais respeito pela glória. Ele vem no culto e vai. E tudo que se torna monótono é perigoso. Aí se torna um peso. Porque Abinadab, quando ele olhava para a arca, isso é um peso. Já está na minha casa há 20 anos. Já estou crente há 20 anos, vou e volto. E o culto continua igual. Mas Obed-edom não. Ele entra no culto, né? Pedro com o alemão do braço machucado aí, que não está aí. Aí tem gente que está 30 anos com a coluna, com o braço torto, e vem lá, vamos para a glória, 20 anos, tu acostumou com o culto, mas os Obed-edom diz, a glória chegou, eu não posso ficar indiferente diante da glória, algo vai acontecer, Deus vai me prosperar. Eu, quando passava pela arca, se prostrava, glória a Deus. Mas os Abinadab vêm num culto como hoje, olha para cá e não sente nada, acha que tem que sair daqui. Filho, vem de lá para cá, glorifica o nome do Deus vivo. E a Bíblia diz então que não tem prosperidade com Abinadab, porque se tornou normal, rotina, aquilo que era para ser algo grande. E tudo que é normal, você diz assim, hoje é mais um peso, temos culto às 8, vou ter que ir, senão os pastores me cobram. O Lucas vai me cobrar, eu sou jovem. E olha que está faltando muita gente que não veio na sexta, não veio no domingo, e segunda-feira eu vou puxar as orelhas. Porque não pode ficar diferente diante da glória. Usar. E aí, pai, essa arca aí está se trovando, está criando poeira. O culto está igual. A nossa vida não muda. Aí fica 20 anos, tudo continua igual. Mas quando a arca chega na casa de Obed-edom, onde é que vai botar a arca? Na sala. E a televisão, pode deixar do lado, mas eu vou hoje tem meu culto caseiro, tem minha palavra de Deus, tem célula, tem culto na sexta, tem culto no domingo. Cara, a glória tem que estar aí, você vê a diferença de quem serve e quem não serve, quem está com Deus e quem não está com Deus. Aquele que colocou Deus em primeiro lugar, começa a vir a glória. E a Bíblia diz que Davi ouve a notícia, a casa de Obed-edom está prosperando, tudo está crescendo, tudo está acontecendo. E Davi quer trazer. Então ele traz essa glória. 6 passos sacrifica, 6 passos sacrifício. Passa-se 1 ano e meio, 2 anos, agora Davi chega diante do portão da cidade de Jerusalém. São 7 portas hoje, era 12. Eu não sei qual é a porta. Quando ele vai colocar o pé, Deus dispara, Davi, tira a tua roupa. Aí ele pega para o moço da coroa, para o outro dá o casaco, para o outro dá a capa. E Davi fica só com aquela cuequinha branca de rei. Sabe quando você vê o filme que eles dão banho no rei? Tem uma cueca até aqui branca. Parecido com aquilo. E Davi está lá. Naquela hora,
eu acho que eles não olharam mais para Davi. Eles ficaram constrangidos de Davi. Tu entende? Eu acho que eles fizeram assim. Vamos olhar para a arca. Vamos olhar para a oferta, para o sacrifício. Vamos olhar para a coisa de Deus. Eu não quero saber que está né? Porque agora ele está lá atrás. Se Deus tinha compromisso com música, a primeira vez que Davi foi lá com 30 mil homens, e Deus estava ouvindo o melhor louvor dos 30 escolhidos por Davi. Sabe o que aconteceu? Os amoreus e a arca não vêm. A glória só vem com louvor e adoração. Agora vocês imaginam, Deus nem quer louvor, quer sacrifício. Não tem cântico, só sacrifício, 6 passos sacrifício. Mas perto de Jerusalém, Davi começa a griar e cantar. Imagina Davi, começa a cantar, é o Senhor das batalhas, é o Deus forte, e começa a dançar, e a arca vem entrando, e Davi cantando seminu, e o povo olhava para a arca e aplaudia, de repente o povo cai no embalo, e começa a glorificar Deus também. Mas eu tenho uma notícia para você, sempre tem alguém da família olhando para você. Mical está em cima do palácio do rei, esposa dele, e olha para baixo e diz: não acredito que é o meu marido. Cara, é um devasso. Esse rei é um vadio. Está dançando na frente das servas, até as servas minhas. Eu como rainha, elas me servem, agora estou lá dançando seminu na frente, diante dessa arca. A irmãzinha glorifica demais, o irmãozinho grita demais, o irmãozinho isso. Para de olhar os defeitos dos outros, olha para a tua vida, meu filho. Se ele chegou aqui desesperado, está com a corda no pescoço, endividado, está com um problema, né? Como eu já entrei na igreja às vezes, o pastor não entendia. Com a corda no pescoço, meu filho, com cheio de dívida, meus filhos doentes. 3 meses de salário adiantado, graças a Deus não devo nada para ninguém nessa cidade, porque se eu devia, eu sou profeta da casa, eu já estava crucificado igual a Jesus. Então eles jogam pedra, mas eu estou construindo um castelo com as pedras, porque essas pedras para mim não tem serventia nenhuma, outra coisa a não ser o meu palácio. Pode jogar pedra, quanto mais pedra, mais eu vou construir, mais eu vou comprar, mais eu vou crescer. Sabe por quê? Porque não tem fundamento que fala. Agora, quando tem fundamento, meu filho, fala dele aí, tem fundamento, para ver se o povo não vai atrás investigar. Mas quando não tem fundamento, o povo critica. Só que o detalhe, a Bíblia diz que quando ela criticou Davi, e Davi agora coloca a arca, o povo começa a comer, beber vinho, e começa a ter festa, porque a glória estava forte. Ele vai para casa para convidar a sua família, para trazer um pouco dessa glória para o seu lar. E uma coisa me chama a memória: quando alguém fala de você e não é da família, isso entra aqui e sai aqui. Eu não estou nem aí, é mais um. Mas quando alguém da família, ou alguém que você investe, ou alguém que é amigo teu próximo, ou alguém que é parente, fala, ele quase te derruba, rapaz. Por quê? Tu imagina eu chegar em casa e eu pedir para minha esposa: como é que foi o culto? Tu não pregou nada, cara. Tu só gritou lá, não aconteceu nada, tu quis trazer a glória, não trouxe nada. Eu estou morto. 2 dias eu não como, eu vou jejuar, eu estou perdido. Eu não posso nem deixar entrar mágoa, mas eu estou... Então quando alguém, tem um parente, alguém que você investe, ele fala algo contra ti, tem um peso. Tu entende? Mas quando um estranho fala: não mora comigo, eu vou ver uma vez, que você lasque ele. Não pago, não bebo no ouvido dele, como diz o ímpio, né? Não como na concha dele, não faço nada com ele, não tem nada a ver com ele. Mas tu imagina, Davi convivia com essa mulher, e ela diz: tu é um devasso como tantos outros, viu, rei? Tu não tem vergonha de tirar tuas vestes e dançar ao redor dessa glória que tu diz que é de Deus. Só que ela tinha se esquecido que quem mandou foi Deus, que quem instruiu Davi foi Deus, que quem mandou ele ficar nesse estado era Deus, para que Deus pudesse aparecer e Davi diminuir. Porque chegou a um ponto em que Deus tem que aparecer nas nossas vidas, viu? Pode crescer, pode ser rei, pode ser próspero, mas tem que reconhecer que tem uma glória acima de ti, e é Deus. E a Bíblia diz então, que Davi diz assim: tu está com ciúme de mim, porque Deus me escolheu a mim muito mais que o teu pai.
E a Bíblia diz que ela ficou estéril e nunca mais gerou um filho. Tu vê que Davi teve várias mulheres e com todas ele teve filho, mas com Mical não. Tu sabe aquele crente que critica todo mundo, não gera uma alma na igreja. Passa ano, entra ano, e quando vê um crente doido pular, cantar, né? Quando vê um crente doido, né? Fazer loucura, né? Que o pastor, estou falando de pastor, né? O André de São Paulo lá e o cabelo de fogo, eu chamei ele de Mumu do Leão. Aí me pediram por quê? Porque Mumu é doce e Leão é o Leão Jesus. Então quer dizer, doce de poder, doce de Jesus. Porque ele é muito doce, muito amável. E ela, como é que é? Eu chamei Nenê do cabelo de fogo. Nenê porque eu chamo todo mundo. E cabelo de fogo quer dizer, é glória pura. Aí vê uma loucura que o pastor faz lá em Gramado, né? Eu fiz umas brincadeiras. Mas eles entendem, não vão se escandalizar, sabe por quê? Porque eu estou dançando de cueca, glorificando a Deus. Porque se Deus me deu tudo, é para a glória dele, meu filho. Se você está sentado nesse banquinho, glorifica ele. Não olha para o pastor, não olha para Davi. Deixa a glória aí na frente, meu filho. Tu não está pagando a conta de ninguém igual porque tu está falando. Vou falar do irmãozinho, da irmãzinha aí, ela vem com um sapato desse jeito para a igreja. Não tem vergonha? Isso é para dormir, usar como pantufa dentro de casa. O problema é dela, ela comprou, está pago. Se ela quiser vir pelada, o problema é dela. Ninguém pagou a conta dela, meu filho. Se Deus pediu para ela vir assim, ela que vem assim. Nós temos que acabar, a glória está voltando para a tua casa, meu filho. Está perto da porta, as coisas vão começar a acontecer, a prosperidade está chegando, a casa, o carro e tudo. Então, fecha a tua boca, Mical. Começa a olhar para você para gerar. Não fica olhando para os outros, não fica dando palpite para os outros. Senão você vai ficar estéril. E esterilidade não é só de filho, é de prosperidade, é de carro novo, é de saúde, é de tudo, Mical. Uma noite o Mateus me ligou, posso falar? Ele disse, pastor, sexta-feira eu vou no culto, quero 5 homens para me segurar. Eu disse, Mateus, não precisa nenhum, só o pastor Sérgio na porta. Cara, eu já era macho no mundo, meus filhos que sabem disso. Agora com Jesus eu virei muito mais macho. Eu não brigo, não faço nada, mas não me toca em Jesus. Eu viro um escarcéu. Eu viro que nem aqueles valentes de Davi que tu esqueceu de falar. Ele tinha 300, dentro dos 300 ele tinha 30, e dentro dos 30 ele tinha 3. E a Bíblia diz que um pega uma espada e diz, esse campo de lentilha é meu, aqui ninguém come lentilha. Eu plantei, eu vou comer, eu estou indo na Ipab, eu estou buscando, eu estou jejuando, o alto é meu, o jipe é meu, a casa é minha. Não fica jogando a garoa em cima. E ele pega a espada, a palavra que representa, e ele começa a lutar. E ele mata 1000 filisteus. Deus vai te dar uma espada para matar filisteu. Deus vai fazer algo grande na tua vida. Porque esse dia chegou na porta, ele me abraçou e disse, pastor me perdoa, pastor me perdoa. Eu digo que tu já está perdoado, filho. Porque Deus tem uma promessa na tua vida e ela é grande. Ela é grande.